Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós recebemos duas perguntas sobre o mesmo assunto e a pergunta é: por que Samuel foi sacerdote? Uma vez que ele não era da casa de Arão. Uma pergunta muito importante. Essa pergunta surgiu a partir desse vídeo aqui, ó, tá? Eu vou deixar ele na tela o tempo todo para você saber. Então, os levitas e os sacerdotes, as curiosidades e a árvore genealógica da tribo de Levi. Vou deixar esse vídeo no card para você ver ele. E aí, a partir desse vídeo, quando nós colocamos a árvore genealógica da casa de Arão, é que surgiu essa ideia. Então eu percebi que os comentaristas não fazem nem ideia disso, como eu também não tinha observado esse detalhe. Então, a partir da pergunta dos nossos irmãos, nós vamos procurar responder isso aqui. Então, esse aqui é o vídeo, tá? Que originou a pergunta. Por que Samuel foi sacerdote? Ele não era da casa de Arão. Então, como é que funciona isso? Tá? Quem fez a pergunta primeiro foi a nossa irmã Sônia, né? A paz do Senhor pastor. Não entendi. Se Samuel não é descendente de Arão, como foi sacerdote? E eu confesso que quando eu vi essa pergunta, eu falei, rapaz, é verdade, é verdade. Depois um outro irmão fez a pergunta, o irmão Leandro, a paz do Senhor pastor, todos dois nesse vídeo, né? Que estudo top. Uma pergunta: se Samuel não era da casa de Arão, como ele podia ser sacerdote? Então, os dois tiveram a mesma ideia. E, por incrível que pareça, nem me passou na cabeça isso quando eu preparei esse estudo aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, foi a partir disso aqui que eles se tocaram. Quando eu falei que Samuel, né, o juiz, sacerdote e profeta, Samuel, né, tríplice ministério dele, foi talvez o mais famoso dos coatitas. Talvez nada, certamente ele foi o mais famoso dos coatitas. Samuel era da casa de Izar, o irmão de Anrão, que era pai de Moisés. E Samuel era também descendente de Coré, ou Corá, né? Depende da sua tradução aí, tá? Então, vamos lá só para você atualizar. Jacó, que é Israel, gerou Levi, então aqui começa a tribo de Levi, a partir desse homem chamado Levi. Levi vai gerar Coate, são os coatitas, né? Coate vai gerar Anrão, Izar, aqui ó, tá amarelinho porque aqui ó, Samuel era da casa de Izar e não da casa de Anrão, né? Izar, Hebron e Uziel, são os 4 filhos de Coate. Anrão vai dar origem a Arão, sim, aqui começam os sacerdotes da casa de Arão para lá. Arão e Moisés e também a Miriam, que é a irmã, né? Então a Anrão, não é Arão, Anrão tem um N aqui, ó. Gerou Arão, Moisés e Miriam. Arão vai dar origem a Nadab e Abiú, também a Eleazar e a Itamar, esses 4 filhos de Arão, tá? Só que Nadab e Abiú, eles vão morrer quando eles vão oferecer fogo estranho. Moisés vai dar origem a Gerson e a Eliezer. Eleazar, filho de Arão, vai ter um filho chamado Finés, enquanto Gerson, filho de Moisés, tem um filho chamado Sebuel, e Eliezer, aqui Eliezer, né? Não é Eleazar, Eliezer, vai ter um filho chamado Reabias. Então vamos lá, qual que seria a grande questão? Os sacerdotes são os descendentes de Arão, ok? Então quer dizer, quem são os ascendentes antes de Arão? O pai de Arão é Anrão, o pai de Anrão é Coate e o pai de Coate é Levi. Então todo sacerdote, eu vou colocar o S de sacerdote, todo sacerdote é levita, ok? Todo sacerdote é coatita, todo sacerdote é anramita, todo sacerdote é descendente de Arão, certo? Agora, todo levita é sacerdote? Não. Então, quem não for descendente de Levi, filho de Coate, de Anrão, de Arão, não pode ser sacerdote. Ele é levita, mas não é sacerdote, ok? Então, o que acontece? Samuel é da casa de Izar, é desse aqui, ó, do Izar. E nós vamos ver como é que ficou a sequência. Levi gerou Coate, que gerou Izar, que gerou o Coré, né? E aí vai gerando, e nós vamos ver rapidinho para chegar lá. Mas um detalhe interessante, tá? Samuel e Coré são descendentes de Izar, desse aqui. Coré se rebelou, querendo exercer o sacerdócio. Olha que interessante, né? E morreu pela rebeldia.
mas seus filhos não morreram. Por isso que nasceu Samuel. Olha aí que legal. Os filhos de Corá, ou de Coré, não morreram. Daí vai vir o Samuel. Fica atento nisso aí agora, tá? Então vou deixar aqui a ideia que eu coloquei. O juiz, sacerdote e profeta. Inclusive foi o último dos juízes, né? Logo após o livro dos juízes, vai começar então os reis, né? Foi um sacerdote, e eu vou mostrar por que ele foi sacerdote. E profeta, não precisa nem de falar, né? Samuel foi um grande profeta. Um dos maiores profetas da Bíblia. Então ficou assim, Jacó, que é Israel, gerou Levi, que gerou Judá. Ó, esquece. Israel gerou Levi, que gerou Coate. Lembra dos coatitas? E Coate gerou Izar. Izar gerou Coré, que é aquele da rebelião, né? Coré, ou Corá, gerou Ebiasaf, que gerou Assir, que gerou Taate, que gerou Sofonias, tudo é um filho do outro, né? Sofonias teve um filho chamado Azarias, que teve um filho chamado Joel, olha aí, Joel, que vai ser o nome do primogênito de Samuel, tá? Inclusive eu fiz um artigo explicando sobre isso, né? Sobre o primogênito de Samuel. Vou deixar no link aqui debaixo do vídeo e também no primeiro comentário, após o primeiro comentário do vídeo, tá? Vamos lá, Joel gerou, não coube aqui nessa coluna, coloquei lá, gerou um filho chamado Eucana, olha aí que legal. Mas esse Eucana não é ainda o pai de Samuel. Eucana gerou Amassai, que gerou Maate, que gerou Eucana, olha aí, ó. Né? Então, segunda vez que aparece Eucana, que gerou Zulfi, que gerou Toá, que gerou Eliel, que gerou Jeroão. Jeroão gerou, gerou Eucana de novo. Olha aí que chique, rapaz. Terceira vez na genealogia de Samuel que aparece Eucana. Agora esse Eucana é o pai dele, tá? Obviamente em homenagem a esse tataravô dele aqui, né? Então, Eucana, pai de Samuel. 3 vezes aparece esse nome, um nome lindo, na genealogia de Samuel. E então nasceu Samuel. O Samuel pôs o nome do filho dele de Joel, tá? E Joel tem um filho chamado Emã, que é conhecido como o cantor. É porque nos levitas você tinha também uma turma que eram os cantores, você tinha os tocadores, tinha os porteiros, enfim, eles tinham as atividades bem definidas, tá? Então, Emã, o cantor. Olha que coisa legal. Então você viu que Samuel é da casa de Isá, ele não é da casa de Arão e Arão. Arão gerou Arão, então ele não era descendente de Arão, que era da onde viriam os sacerdotes. Inclusive, um antepassado dele, que é Coré, ele morreu ao tentar assumir o sacerdócio. Então, por que Coré morreu, mas Samuel exerce o sacerdócio livremente? Aí que está um ponto. A rebelião de Coré está relacionado a ele tentar tomar o lugar de Arão, tá? E aí o caso de Samuel é completamente diferente. Isso aí poderia acontecer, o que aconteceu com Samuel poderia acontecer com qualquer levita, tá? Talvez com qualquer outro descendente das tribos de Israel, tá bom? Mas com o levita tem um detalhe ainda mais interessante, porque o levita já está mais próximo, tá? Nós vamos entender isso aqui agora. Vamos lá. Ana, a mãe de Samuel, ela fez um voto, guarda isso, dizendo, Senhor, ela era estéril. E ela fala, se o Senhor me der um filho, ela não tinha filho, tá? Depois de Samuel, ela vai ter vários filhos, mas Samuel é o primeiro filho dela. Então ela era estéril, não podia ter filho. Fez um voto, Senhor dos exércitos, né? Se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ok? E sobre a cabeça dele não passará navalha. Ela está fazendo um voto. Esse filho vai ser seu. Se o Senhor me der esse filho, ele vai ser seu. Guarda isso. E é o primeiro filho dela. Olha que interessante a intimidade de Samuel. Tendo se deitado também Samuel, quando ele nasce, né, no santuário do Senhor, ele deitou lá no santuário, né, o local onde estava a arca, o santuário em que estava a arca. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor começa a falar com Samuel. Deus não só falou, Deus chamou Samuel 3 vezes e Deus esteve ali. Pega esse texto para você ver. Deus foi lá onde Samuel estava. E aí, o que vai acontecer? Samuel tem uma intimidade muito grande com Deus. Ele estava lá no santuário. O que ele estava fazendo no santuário? O que ele estava dormindo no santuário?
né? Você vê que o coração de Samuel era um coração temente a Deus, diferente dos filhos de Eli. Samuel ministrava diante do Senhor, olha aí, ó, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Tá aqui a prova que Samuel era um sacerdote. Ele estava com éfode, tá? Você vai ler esse éfode falando sobre o sumo sacerdote e tal. Então ele estava com uma estola sacerdotal de linho. Ele era um sacerdote, estava vestido como sacerdote. Então ele exercia, ele ministrava diante do Senhor com estola sacerdotal. Ou com éfode, que é o que está no original ali. Então veja bem, não se discute se Samuel era ou não era um sacerdote. Esse não é o ponto da discussão. O ponto da discussão é qualquer autoridade, né? Por que Samuel foi sacerdote se ele não era da casa de Arão? Aqui que está o ponto. Nós vamos entender isso agora. Olha que legal. Primeiro, todo primogênito é do Senhor. Deus fala que é necessário fazer o resgate do primogênito. Então, se você teve um filho primogênito, esse filho teria que ir lá e ele é do Senhor. Para você trazer ele para casa, você vai pagar o resgate. Isso em dinheiro. Muita gente fala assim, não existia oferta de dinheiro no Antigo Testamento. Isso é conversa, claro que existia. Você ia lá e pagava em prata, que é o preço do resgate, né? Pagava em ciclos do santuário. O ciclo, o shekel, é o valor, né? É a moeda que está relacionada ao peso em prata ali para pagar o valor dessa pessoa. Consagre-me todo o primogênito, Senhor falando aqui em Êxodo 13, verso 2. Consagre-me todo o primogênito. Consagrar o que? Separa para mim, é meu. Todo o primogênito que sai do ventre da sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Ponto. Detalhe, ventre da mãe. Não é o primogênito do pai, porque o pai poderia ter, por exemplo, Jacó teve filho com Lia, com Raquel, com Bila e com Zilpa. Não é o primogênito de Jacó. Cada primogênito da mãe. Por isso, Ana ofertou o seu primogênito. Percebe aí? Então, todo aquele que abre a madre, a ideia é essa, aquele primeiro que vai romper a madre da mãe, que vai nascer, esse é do Senhor. E Deus vai explicar por quê mais para frente. Observa Êxodo 13. Deus tinha acabado de tirar o povo de Israel do Egito, né? Depois ele fala, entregue-me o primogênito dos seus filhos. Êxodo 22. Êxodo 34. O primeiro filho que nascer é meu. Olha aí, Samuel era o primogênito, o primeiro filho que nascer, né? É o primeiro que saiu do ventre da mãe dele, que era um ventre estéril. Depois, você vai ver em Números 3, que é o próximo capítulo que nós vamos fazer. Eu ia gravar esse vídeo agora, inclusive, de Números 3, mas eu precisava dar uma passada aqui em Samuel para tirar a dúvida desse vídeo em questão, que foi o anterior, tá? Números 3 diz assim, eis que tenho tomado os levitas, Samuel já era levita, do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito. Então, isso aí Samuel já fazia parte dos levitas. O que Deus fez? Tinha 12 tribos de Israel. Deus falou assim, eu vou pegar uma tribo, que é a tribo de Levi, e vou tomar eles no lugar das outras 12 tribos. Os primogênitos de cada uma das tribos seria assim. Deus chama Israel para que fosse uma nação, um reino sacerdotal. E os primogênitos de Israel seriam os sacerdotes, né? E aí, o que faz? Eu pego os levitas no meio, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, Deus fala. Ele já tinha falado, os primogênitos são meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia que feri todos os primogênitos na terra do Egito, lembra que ele feriu lá? A última das pragas? Consagrei, eu separei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. E aí, vamos continuar. Números 3:41 fala, separe os levitas para mim, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Então, Samuel, ele tanto é levita, como também é primogênito, tá? Aí, aqui, ele vai falar assim, Números 3:45, põe os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Ok, os levitas serão meus. Isso aqui já é ponto comum, você já entendeu. Deus vai pegar os levitas no lugar dos primogênitos. Porque o certo seria, antes de Deus tomar os levitas, seria todo pai, toda mãe levar o primogênito daquela mãe, entregar para o sacerdote e falar assim, toma, esse filho é do Senhor, volta para casa e vai ter outros filhos. Se você, por exemplo, se você tivesse 15 filhos, o primeiro
é uma oferta ao Senhor. Aquele filho vai trabalhar para sempre para o Senhor. Ele exerceria a função sacerdotal, né? Ou pelo menos ele iria trabalhar especificamente para o reino de Deus, né? Agora vamos continuar. Porque aqui, Números 8, né? Todo primogênito entre os filhos de Israel. Meu é todo primogênito, né? Tanto de homem como de animais. No dia que feri todos os primogênitos na terra do Egito, os consagrei para mim. De novo o Senhor fala isso. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Ponto final. Então vamos lá entender. Ainda tem mais um, Números 18. Todo primogênito que nascer, tanto de homens como de animais, dos filhos de Israel que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos filhos dos homens você deve resgatar. Ou seja, né, os primogênitos dos homens deveria ser resgatado. Então, por exemplo, eu tive 3 filhos. O meu primeiro filho, eu deveria levar lá e falar, sacerdote, toma ele, é do Senhor, e tchau. Só que, para não ficar assim, Deus tomou os levitas no lugar deles, dos primogênitos, e fala assim, ó, só que não vai ficar só assim, eu peguei os levitas e pronto, não. Vocês vão ter que pagar, né, de acordo com a moeda do santuário, os ciclos, né? Você vai ter que pagar em prata o valor de resgate do seu filho e levar ele para casa. Não é para deixar ele aqui, não. Você vai levar ele para casa. Então, isso é um direito dos pais agora, então, resgatar ou comprar de volta os seus filhos, tá? Os seus primogênitos. E deveria ser feito assim. Então, o primeiro filho que nascer de homens como de animais, né? Que trouxer ao Senhor será seu, mas os filhos, os primogênitos dos homens, você deve resgatar. Então, aí seria pago esse valor. Ana, a mãe de Samuel, era estéril, mas ela fez um voto, lembra? E assim ela concebeu um filho pela interferência, né? Deus foi lá e entrou na vida de Ana e tirou a esterilidade, deu ela um filho. O Senhor aqui, peraí, deixa eu colocar um S maiúsculo, não existe S minúsculo não. Eu acho que a frase eu devo ter cortado alguma coisa aqui, porque eu estava editando aqui agora, mas vamos lá. A ideia é, Ana era estéril, fez um voto ao Senhor, ela concebeu, deu um filho. Ela consagrou esse filho ao Senhor. E depois que o desmamou, o entregou ao sacerdote Eli. E ele passou a servir, ele aqui, Samuel, passou a servir no santuário. As referências eu coloquei aqui, tá bom? 1 Samuel 1, verso 10 e 11, e 1 Samuel 2, versos 18 ao 21. Dá um pause aí e anota. Moisés escreveu, olha esse texto de Êxodo 24. Você vai ver uma coisa muito linda, tá? Muito interessante. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, ou de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, sei lá, o Monte Sinai ainda, lá no Monte Sinai. Ergueu 12 colunas, representando o quê? Né? Segundo as 12 tribos de Israel, isso é óbvio. E enviou alguns dos jovens dos filhos de Israel, olha aqui os primogênitos, ó. Antes de haver levitas, ou antes de haver levitas no sentido sacerdotal, antes de existir sacerdócio em Israel, antes da tribo de Levi ter sido separada, quem fazia o sacrifício seriam os primogênitos. Lembra que eu falei disso? Então, Moisés levantou o altar ao pé do Monte Sinai, ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, ou seja, os primogênitos, tá? Os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. E aqui você vê como ficaria. Deus convida Israel. Você vai ver em Êxodo 19, se você puder abrir sua Bíblia, Êxodo 19, vai falar, o Senhor vai falar, ó, se vocês ouvirem minha voz, etc., e obedecer, né? Aí o Senhor fala, vocês vão ser um povo exclusivo, e aí vocês vão ser um reino de sacerdotes. Isso nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Mas para quem quiser conferir, está em Êxodo 19, logo no início. Então, esses jovens dos filhos de Israel, das 12 tribos, como está escrito aqui, evidentemente, né? Óbvio que se você tem lá um altar com 12 colunas para representar as 12 tribos, os jovens dos filhos de Israel têm que ser jovens das 12 tribos de Israel. Esses jovens foram lá e ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos, né? Então, isso seria assim. Ou seja, Samuel cumpriu o papel do primogênito que não foi resgatado. Olha que interessante.
aqueles primeiros lá. Pois a princípio o sacerdócio era papel de todo filho primogênito. Os levitas foram tomados depois no lugar dos primogênitos. Porém, ainda assim, os primogênitos deveriam ser resgatados. Mesmo que os levitas foram tomados no lugar, tinham que pagar um resgate. E aí o que acontece? No caso de Samuel, ao invés de ser resgatado, ele foi ofertado ao Senhor por toda a vida. Foi o voto de Ana. Um voto lindo, e Deus deu outros filhos para Ana também, né? Samuel fez sacrifícios, porque Deus lhe deu essa responsabilidade, por isso que ele vestia a estola sacerdotal e deu autoridade para ele fazer isso. Porque Samuel, lembra bem, pensa aí, rapidinho. Os levitas foram tomados no lugar dos primogênitos. Samuel já era levita, então ele já estava no lugar dos primogênitos, ok? Mas aquele é o nível que ele já estava, de ser levita. Quando ele é um primogênito que foi ofertado ao Senhor, agora ele volta lá, ó, lá atrás, quando os primogênitos eram sacerdotes, quando eles vão lá oferecer o sacrifício diante do Senhor. Então acontece aquilo que a gente viu em Êxodo 24, né? Verso 4 e 5. Tá certo? Então ele não foi resgatado, ele foi ofertado. Saul não recebeu essa autoridade, por exemplo, né, essa autorização, e por isso ele foi condenado quando ele tentou fazer o mesmo, tá? Eu queria mandar um abraço para os dois irmãos que fizeram a pergunta, uma pergunta muito interessante. Espero ter respondido ela, tá? Detalhadamente. E aí, eu queria pedir aos irmãos, aqueles que estão lá em outros aplicativos, como TikTok, tem os adolescentes, os jovens que estão lá, né? Lá tem lá o curso bíblico online para você estar acompanhando. Nosso Twitter é PR Felipe Moraes, tá? Então, @PR Felipe Moraes, segue lá. Eu estou sempre colocando alguma coisa legal. Nós temos dois canais, o canal de estudo bíblico, que é o curso bíblico online no YouTube, e o devocional bíblico online, né? Por enquanto a gente só está com esses dois. O devocional é o quê? Um devocional diário. Todos os dias a gente procura colocar estudos, na verdade são meditações, né, bíblicas, pequenininhas, para você se alimentar diariamente. Já o curso bíblico online é gratuito, tá? E ele vai estudar capítulo a capítulo e de vez em quando tirar algumas dúvidas, assim como a gente está fazendo aqui agora, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Fica ligado. Nós vamos dar continuidade agora, Números, terceiro capítulo de Números, onde vamos falar sobre os primogênitos sendo tomados no lugar dos levitas. Não se engane, tem muita novidade aí, tá bom? Deus te abençoe.